Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça. De segunda a sexta-feira, em áudio e vídeo, a Guardiã da Justiça. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Nós estamos aqui nos estúdios da Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Eu sou Ricardo Yamazaki, estamos aqui na Guardiã da Justiça. Hoje a gente recebe o ilustre advogado, meu querido amigo, doutor Mário Rica. Tudo bem, Mário? Olá, é um prazer estar aqui, doutor. Realmente, partilhar desse momento aqui contigo é um prazer. O que a gente está para aprender contigo, porque eu sei que você, nessa área de regularização de imóveis, você é muito bom, mas também puxa um pouco para o direito imobiliário, né? Essa coisa do condomínio que nós vamos tratar hoje tem tudo a ver com o direito imobiliário, né? Tem, claro. Hoje as grandes confusões que dão em condomínio, e aliás, cada dia tem mais um condomínio nascendo, todo dia tem um prédio aí novo lançando condomínio, é um mercado aí acrescente mesmo. Aliás, vamos começar com isso. Por que é difícil, né, assim, o ser humano conviver com o outro, e aí eles decidem morar num condomínio. Normalmente um condomínio de apartamentos, mas obviamente tem condomínios de casa, mas vamos falar do condomínio de forma geral. Por que tem tanta briga no condomínio? Veja bem, doutora, quando você trata de dois assuntos, quando você pega 2, 3 pessoas, já há uma divergência de opiniões. Natural, quer dizer, quando a gente fala num condomínio, existe, por exemplo, um morador que tem filhos, existe um morador que está sozinho, e existe um morador que está lá querendo tranquilidade, ou quer fazer uma... Tem todo tipo de morador num condomínio. É aí que entram os conflitos. Tem gente que acha que pode fazer barulho até a hora que ele quiser. É dele, a propriedade, ele comprou e é dele. E ele pode? Todo tem a regra de condomínio. Aí entra nas regras do condomínio. E qual que é a diferença, então, falando de regra de condomínio? Qual que é a diferença entre um regulamento interno e uma convenção do condomínio? Veja bem, existe um regulamento interno que é feito pelo síndico e pelos componentes pela mesa composta que for eleita pela Assembleia no condomínio. A convenção, normalmente, dos condomínios são quase que parecidas, porque a convenção ela não pode agredir e não pode transgredir a lei de condomínio. Existe lei no condomínio. Agora, existe o regulamento. O que é o regulamento? O regulamento é aquilo que você não é permitido, por exemplo, andar com o cachorro dentro do elevador social. Mas isso é um regulamento que eles internamente concordaram, aprovaram em assembleia e passa a ser uma lei dentro daquele condomínio. Regulamento, não pode colocar o carro na transversal, não pode. Isso é regulamento. Agora, existe a lei de condomínio, que hoje é muito discutida, inclusive de cães dentro de condomínio, visitas. Agora, quando você vai colocar, tem gente que aluga o apartamento por esses sites, essas plataformas que aluga por 1 dia, 2 dias, tem condomínio que não permite, porque você mora nele, você não quer que todo dia entre uma pessoa diferente. Você acredita que seja um vizinho que more lá. Então está tendo muito conflito nisso. Tem gente alugando apartamento temporário por uma semana, um final de semana, isso é contra o regulamento, depende do condomínio. Tem gente que está colocando cachorro de grande porte no apartamento, que é discutível na justiça, aí nós já estamos fugindo do regulamento. Existe aquela pessoa que faz barulho, ele mexe com o computador, mas agora está em moda, isso está em muita reclamação. A garotada hoje tem os games que treme, que faz ele está no computador. Se você ver a olho nu, como é que teu filho não pode estar no computador dentro do teu apartamento? Só que o programa que ele usa no computador, aquele treme-treme, aquele barulho, aquela coisa toda de jogo, tiros e tudo, 11h30 da noite, e o teu vizinho de baixo vai acordar às 7h, como resolver um conflito desse? Tem pessoas que gostam de ficar andando de salto, aí põe aquele taco, toque, 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 você não é obrigado a ouvir. Tem gente que liga a banheira, que é uma coisa natural, como você não vai usar a banheira no teu apartamento? E se você quer tomar um banho de banheira à meia-noite? Você pode? Pode, mas lembrando que quando ele ligar o motor da banheira para você não faz barulho, porque o motor está debaixo, mas a base desse motor é a cobertura do apartamento de baixo. E se cair na suíte do de baixo, que geralmente como é que você faz? Aí entra a reclamação. Eu resumo isso que hoje condomínio é bom senso. Tudo é bom senso. Mas quando você está me perguntando por que tanto conflito,
Coloque 3 pessoas aqui. Agora, se nós conversarmos em 3, um vai querer tomar café, outro não quer tomar o café, outro quer vender o café, outro quer comprar o café, é isso. Essa é uma evolução da própria sociedade, né? Muitas vezes você tem um condomínio mais antigo que não havia essa previsão, por exemplo, do videogame. Às vezes a pessoa nem filho tinha e passou a ter. Então existe essa evolução da sociedade. Essas evoluções, elas são tratadas normalmente em assembleia? Cada caso é um caso. Você está falando de apartamento antigo. Por exemplo, antigamente não tinha nem garagem e antigamente não tinha o famoso ar-condicionado. Aí você pega um predinho antigo e entra, faz aquela famosa reforma, atualiza ele. Aí você quer pôr o ar-condicionado na janela, que é visual. Você já não vai poder pôr a máquina do ar-condicionado para fora. Quer dizer, são adaptações. Garagem, como é que você vai fazer? Não tem garagem. Então, apartamento antigo, ele tem que se moldar dentro do regulamento interno daquele prédio. Não adianta você comprar um apartamento antigo e falar, vou colocar ar-condicionado e vou colocar a máquina do lado de fora. Não vai poder. Não adianta você comprar um apartamento antigo e querer fechar a sacada, quer dizer, não pode. E aí entra na assembleia. Tudo isso que nós estamos falando é discutido em assembleia. É muito importante hoje o condômino, já que ele se sujeitou, porque quando você compra um condomínio, subentende-se que você está disposto a morar num condomínio. Você está disposto a regras, a condições. Senão não vai, compra uma casa isolada e acabou. Mas, quando você fala em condomínio, você está abrindo uma parte do bom senso em viver em comunidade. E aí entra os conflitos. Mas a Assembleia é soberana. A Assembleia é soberana, mas não para uma ilicitude, não para algo ilegal, não, por exemplo. Algo ilegal em nenhuma parte, em nenhuma condição, nem em condomínio, nem em carro, nem em loja, nada. A parte tem que ser dentro das regras. É lógico que, geralmente, uma Assembleia ela é acompanhada por um administrador do edifício. E ele já dá os parâmetros, gente. Não adianta, vamos proibir de entrar um carro dentro do condomínio. Vou entrar com o carro no condomínio. Não pode fumar no corredor. Quer dizer, não é bem isso. Existe a área de fumante, que seu condomínio vai arrumar. Existe o lugar da garagem. Existe a Assembleia que determina. E por que as pessoas pouco participam dessas assembleias? Todo mundo fala que é chato e não participa. É chato porque a reunião começa bem e geralmente termina mal. Porque aquilo que é prioridade para você não é prioridade para mim. Tem gente que vai na reunião e fala, olha, precisamos fazer um playground. Aquele que não tem filho fala, meu amigo, vou pôr criança aqui na minha janela aqui embaixo. Os dois têm razão. Ambos têm necessidades diferentes. Então o conflito, um acha que tem que colocar uma janela melhor, outro acha que a piscina tem que colocar uma cadeira melhor, outro acha que a piscina tem que ter o guarda-sol, outro fala, mas que guarda-sol, tá lá na piscina. Quer dizer, que um acha que a água tem que ser quente, tem gente que fala, para que eu estou num sol quente, eu preciso de água quente que eu quero ela fria. Agora, geralmente no morador, vamos falar uma classe média, aí vamos falar 80 apartamentos, 80 proprietários, piscina quente ou piscina fria? A gente não consegue nem resolver se é café com adoçante ou com açúcar. Então, esse é o conflito. Aí o que o síndico faz? Leva todo mundo para a reunião e fala, gente, vamos comprar um aquecedor para a piscina? Aí a Assembleia é soberana. A Assembleia falou que vai comprar? Vai. Depois tem uma outra discussão. A piscina vai ficar quente 24 horas, o aquecedor, e gastando força do edifício, porque tem aquele que diz, está gastando uma força que não tem ninguém na piscina e está esquentando. Então vamos colocar horário de aquecimento? Aí entra no regulamento. Então, as normas. Quando é que pode usar que é o bom senso, É o bom senso. Tudo é bom senso. Resumindo, é bom senso. E como, às vezes, o condômino participa dessa reunião, é bate-boca, é discussão, no final, voto vencido. Às vezes não é aquilo que ele quer. Ou seja, ele fala, eu nem vou na reunião que é para não me desgastar. E ele espera a ata de reunião chegar, a cópia do que foi dito. Existem reuniões de aprovação de contas que só foi 2 pessoas. E às vezes só o conselho. Ou seja, o conselho administrou o ano inteiro, mas foi convocada a reunião. Foi aberta em 2 etapas, que geralmente é às 8, 8h30, 7, 7h30, são 2 convocações. Não permaneceu ninguém, um número presente decide.
A única coisa que não decide é, por exemplo, uma pintura nova, mudança de fachada, uma compra de algo fora dos padrões do condomínio. Aí uma mudança radical. Meu prédio é branco, eu quero preto. Não adianta ter duas pessoas que não vai decidir. Aí entra dentro da lei de condomínio, 2/3. Que é o quórum mínimo. É o quórum mínimo. Mas 2/3 está lá, quer mudar a cor do apartamento. Aprovou, não adianta o condômino que se sente lesado entrar na justiça que vai mudar os 2/3. Ele foi convocado. Ele não participou. Isso é bom que se diga. Então, quando você toma uma atitude de eu não querer participar de uma assembleia, é você estar se conscientizando, dizendo o que der, deu. Assumindo o risco. Ou então, vá na assembleia, lute pelo seu direito. A assembleia, você pode embargar uma assembleia, você pode parar uma assembleia, você pode trocar de presidente porque está tendo algum conchavo, você pode fazer tudo dentro de uma assembleia. Eu preciso de advogado para isso? Geralmente ele não está com o advogado do lado, mas o que ele tem que fazer é constar em ata o que ele está falando. Porque depois o advogado, em cima do que aconteceu na assembleia, ele vai tomar as medidas. Não, o meu cliente mandou constar em ata que ele era contra por isso, isso, isso. Ah, o meu cliente estava e o síndico não permitiu que ele falasse. O cliente estava lá e ele não pôde se manifestar. O contribuinte estava lá. Então, tudo tem que colocar na... Por isso que existe ata de assembleia. Ela pode ser impugnada? Pode. O inquilino pode participar? Se ele tem a procuração do proprietário, por que não? E por que assim, muita gente não participa e alguns estão com muitas procurações? Tem limite de procuração? Não. O que existe, às vezes, como o síndico e o conselho sabe que não vai comparecer, as pessoas não vão comparecer, e às vezes é um assunto delicado, querem comprar uma cadeira, querem comprar alguma coisa, querem usar o dinheiro do fundo de reserva para passar na conta ordinária, coisas complexas. Um bom síndico, o que ele faz? Eu não vou ter quórum à noite para fazer isso. Então ele pega o zelador, vai nos amigos ou nos vizinhos e fala, gente, eu vou te representar na assembleia. Não é como síndico, ele está como síndico e vai como procurador de mais 30 pessoas. Chega na hora da votação, vai constar na ata. O síndico aprovou isso aqui e estava em poder de mais a procuração de número do apartamento tal. Eu posso ter mais procuração do que pessoas? Você pode ter, geralmente tem. Tá. As brigas de condomínio hoje, quando é brigas, existem grupos. Então, o síndico vai com 30 procuração, o oponente vai com mais 20, conta os presentes. Eu estou falando de condomínios fervendo. Mas, via de regra, tudo se resolve no bom senso. Judicialmente é um problema que, é multa, é muito Pela sua experiência, né, nessa área condominial, você acha que tem mais gente querendo ser síndico ou tem mais gente não querendo ser síndico? Eu estou há 30 anos no ramo. Antigamente, o síndico, como o síndico, na maioria das vezes, ele não paga a parcela condominal. Então, há 30 anos atrás, há 20, 15, quer dizer, o pessoal falava, vamos falar de um condomínio de R$2.000. Poxa, entre eu pagar o condomínio e eu ser o síndico, não vai me dar trabalho? Hoje, o que eu vejo hoje nos prédios novos é que a pessoa paga R$2.000 para não ser síndico. Porque hoje a responsabilidade do síndico é muito grande. Quando acontece alguma coisa dentro do condomínio, o síndico responde civil e criminal. Aquilo que o síndico autoriza, ele tem que saber o que está autorizando. Agora, de 2, 3 anos para cá, mais ou menos, se não me falha a memória, hoje, para você fazer uma reforma no apartamento, você precisa ter uma ART do engenheiro, uma responsabilidade técnica do engenheiro. Então, o síndico fala, pode fazer a reforma, porque o síndico não vai entender se o que ele vai fazer dentro do apartamento é correto ou não. Então, você me traz uma ART de responsabilidade técnica. Aí, naturalmente, esse condomínio deve ter contratado um decorador, um engenheiro, alguém para fazer a reforma. Porque existem alguns absurdos, doutor Ricardo. Tem gente que nos dias de hoje, de repente, não um prédio novo que geralmente já tem o ponto do ar-condicionado. Mas vamos falar um prédio que não tem ar-condicionado e ele resolve pôr ar-condicionado. Ele vai lá e fura uma viga. Uma viga, né? Ele é capaz de eliminar meio pilar por causa de um espaço de armário. Que é uma viga estrutural, por exemplo. Então não se mexe em viga, não se mexe em estrutural. Parede estrutural. Só um engenheiro, um profissional habilitado, sabe, você quer derrubar o apartamento inteiro? Pode, só que
essa parede, essa viga, esse pilar, ninguém mexe. Porque hoje tem muito drywall, né? Então você pode derrubar o drywall tranquilamente, com autorização de engenheiro e tudo. Mas existe parede que é estrutural. São aqueles tijolos estruturados que a construtora coloca. E essa coisa do síndico, o síndico particular, né, que ele não é morador do prédio, mas ele funciona como síndico. Tem dado certo? Como que funciona isso? Olha, eu tenho ouvido muitas críticas, porque é impessoal. O que acontece? Um síndico, eu não sou contra o síndico profissional, nem a favor. O que acontece é que cada condomínio é uma história. O condomínio tem lá 20 apartamentos, 50 apartamentos, deve ter alguém que poderia ser síndico, mas eles chegam ao consenso que a moradia e o bom senso e a boa vizinhança vale mais pagar um síndico profissional. Só que o síndico profissional, ele também vem profissional. O que é o síndico profissional? Regras da convenção, regras do regulamento. Não, o bom senso não é com ele, é o seguinte: você fez alguma coisa errada, riscou o elevador, fez barulho fora do horário, ele é obrigado a ser profissional. Manda a multa para a administradora, manda a multa, e depois o conselho, que geralmente tem o conselho interno, é problema dele, mas ele agiu síndico profissional. Eu não sou contra o síndico profissional, mas alguns condomínios tiraram, e tem alguns condomínios que tiraram e voltaram, porque eles querem diminuir esse conflito em assembleia. Mas, por outro lado, é um síndico profissional. E qual é o problema você falou um pouco aqui, né, deu N exemplos aqui dos problemas que podem acontecer numa vida conjunta dentro do condomínio, em especial cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, cada um no seu apartamento. Então é o cara que o filho mexe num computador mais barulhento, o cara da banheira, a mulher que vai lá andar com salto e faz o toque-toque. E nas áreas comuns, quais são os problemas que acabam sendo gerados numa vida condominial? Veja bem, hoje é comum fechamento de sacada, por exemplo. Tem prédios que permitem, tem prédios que não permitem, tem uns que usam a lei da segurança, porque eu coloquei não por uma questão de vento, e sim por uma questão que é a criança, só que eu quis colocar vidro. Tem gente que coloca a rede, que também esteticamente às vezes não fica bonito num prédio de alto padrão. Tem gente que coloca vidro, quer dizer, isso tudo é discutido. Só um detalhe, você vai continuar, Mário, desculpa. Essa coisa da grade, né, da rede, que eu acho que é importante para os nossos ouvintes. Essa coisa da rede, ela é uma legislação, por exemplo, vamos supor que eu acredito que seja uma legislação. É segurança, é uma legislação. Ela suplanta essa questão condominial. Ela é segurança. Eu coloco a rede, eu estou segurando meu filho, estou segurando o que for, ninguém vai me mandar eu tirar a rede. Agora, eu fui lá e coloquei uma rede, um prédio branco, eu coloquei uma rede verde, coloquei uma rede amarela, outro vai lá e coloca uma marrom, aí você já imagina como fica o prédio. Aí é justo que o síndico reúna e fala, vamos por rede? Então é branca todo mundo, é preta todo mundo. Então é aí que entra o bom senso. Porque senão é prejudicial até para uma venda amanhã, para você mostrar teu prédio. Área comum, você está me falando, de repente, tem gente que vai lá e deita no banco do condomínio. O sofazinho do condomínio. Aquilo foi feito para deitar? A pessoa desceu e descansar lá embaixo? Agora ele fala, mas é meu isso aqui, também paguei. Não, então é o bom senso. É o bom senso. Então, quer dizer, a grama, alguém vai lá e faz alguma coisa na grama, então estraga a grama, anda pela grama, na piscina, aí você vai lá com bota na piscina, não sei, quer dizer, existe cada coisa que acontece num condomínio que a gente fala, poxa, eu não pensei nisso. É a mesma coisa de você descer com o teu cachorrinho, ele vai lá do lado da piscina, faz o que tem que fazer e você fala, bom, depois o zelador limpa. Como é que pode? Isso aqui é meu. Então, existe divergência, existe problema. Agora, hoje nós estamos caminhando, eu acho que caiu muito as reclamações de condomínio, porque hoje tá, o regulamento, a convenção, quando você vai comprar um apartamento hoje, está tudo lá e você está aceitando as regras. Você acha que a pandemia, você falou que deu uma diminuída nos problemas, mas você acha que no período mais agudo da pandemia, o fato das pessoas estarem em casa aumentou? A pandemia tem gente que descobriu que é casado, a pandemia descobriu que casais que só estão acostumados a dormir
e final de semana ficar junto, e bom dia de manhã e boa noite, querida. Aumentou o divórcio, aumentou o né? divórcio, a gente sabe que aumentou o divórcio, a discórdia, quer dizer, tanto para o homem como a mulher ficar junto 24 horas dentro do mesmo espaço. A mulher, ele sentou no sofá, agora vem aqui que eu vou limpar aqui, a empregada tem que... N conflitos. E o homem a mesma coisa, pô, mas a mulher está aqui o dia inteiro, quer dizer, aumentaram os conflitos familiares, a pandemia. Agora, também tem um novo conceito que está aí, que hoje tem gente entregando condomínio comercial, salas comerciais, e descobriu que aquilo que ele fazia na sala comercial alugada, ele faz mais em casa. Então hoje tem apartamentos que já tem um home office. Hoje já as novas plantas já estão se adequando ao home. Imagina 30 anos falar que você ia ter um escritório dentro de casa. Que absurdo. Hoje, quer dizer, do celular você controla uma empresa. Hoje você está em casa e você está operando funcionários. Mesmo na área da advocacia, nós temos vários colegas, aqueles escritórios antigamente, sim, que tinham andares de advogados. Hoje cada advogado fica lá, no dia do fórum estamos juntos, no dia da reunião estamos juntos, mas não há necessidade daquele contato. Então a pandemia veio para mudar, há males que vêm para bem, não sei se é bom ou ruim, mas novos conceitos estão acontecendo. A pandemia e nós mesmos estamos nos preocupando mais com a saúde. Verdade. E nos prédios comerciais, assim, a ideia é a mesma? Existe assembleia, existe síndico? Tudo e quais são os problemas? Comercial, tudo é igual, porque tem regulamento, tem convenção e tudo. Os problemas do comercial é que, às vezes, por exemplo, eu tenho uma sala de reunião, ou então um tumulto na sala de reunião, porque hoje nos prédios comerciais, ele é dividido com uma parede de drywall. A outra sala comercial é do teu lado. Então existe barulho, existe divergência, existe aquele que vai resolver fazer a reforma durante o dia na sala. Imagina você estar no telefone falando com o teu cliente e a furadeira em cima de você. Então existe divergência, mas a maioria tem regras. Então geralmente a manutenção é das 6 em diante, igual shopping. Você nunca vê uma reforma no shopping durante o dia. É tudo na madrugada que acontece. Então a parte comercial, eu acho que é mais delicada, mas ela é mais profissional quando fala entre uma administradora e um condômino. Como condômino, qual é o passo a passo se eu estou tendo problema com o meu vizinho? Então primeiro eu informo ao síndico, informo na assembleia. Primeiro é o síndico, aí ele pede, se for um caso mais grave, ele pede que convoque uma assembleia para saber a aprovação daquilo que está ocorrendo. Caso o síndico seja negligente e ele não queira fazer assembleia, ele tem que pedir para a administradora, documentar, mandar e-mail. Caso ele for ignorado, procura um advogado. Aí a questão é feita na justiça. Na justiça. E tudo baseado o quê? Na lei de condomínio. Muito bom. Condomínio. Estamos aqui com o Dr. Mário Rica, advogado brilhante, falando um pouquinho sobre a vivência e a convivência condominial, que é uma realidade. Afinal, temos em São Paulo a subida de muitos prédios aí, né? Essa diferenciação das casas térreas para grandes empreendimentos. Como eu sempre digo, o tempo é curto, a gente poderia aqui ficar horas e horas ouvindo o Dr. Mário Rica, mas eu tenho certeza que ele vai voltar para falar também de alguma outra dúvida que vocês, ouvintes, podem colocar aí nos comentários. Mas eu queria agradecer mais uma vez, Mário, sua presença e deixar aqui para você dar uma dica final, seus agradecimentos e falar um pouquinho nas suas considerações finais. Obrigado realmente essa oportunidade de falar sobre esses assuntos que eu acho que são complexos, mas em resumo, quando fala em condomínio, quando a gente fala em compra, venda, quando a gente fala em mais de uma pessoa, é o bom senso. A justiça está aí, mas o bom senso vai ter a audiência de conciliação, aquilo que você pode fazer fora da justiça, é a mesma coisa que você vai fazer na justiça. Lógico, acompanhado de advogados, conciliação. Mas no final da história, se vocês dois, ou vocês três, ou vocês, não importa quantas pessoas, não entrarem num acordo, não tiver bom senso, o juiz terá o bom senso e a decisão final. Mas isso é possível resolver dentro de um condomínio. Então eu acho que esse é o fator principal, é o bom senso, eu sempre falo sobre isso. E eu quero agradecer realmente a oportunidade de estar aqui mais uma vez e estou à disposição do que você precisar, eu estarei aqui para contribuir e realmente aprender também, porque você está fazendo as perguntas e me leva também a treinar e a pensar em coisas que para mim já é tão corriqueiro, mas não,
temos que pensar dia a dia e aprender todo dia. Muito bom, Mário. Te agradeço mais uma vez, agradeço os ouvintes, desejo uma ótima tarde a todos. Fiquem espertos na nossa Guardiã da Justiça, toda quinta-feira às 12h30. Muito obrigado. De segunda a sexta-feira, em áudio e vídeo, a Guardiã da Justiça. Você ouviu a Guardiã da Justiça.